nós não temos o momento síncrono, não está programado, porque é feriado aqui em Divinópolis, por mais que estava na onda roxa e o feriado da cidade foi transferido naquele momento, na Semana Santa, a universidade não aderiu a essa transferência, então o calendário da universidade, a semana que vem, terça-feira é feriado, quarta-feira é recesso, quinta-feira é feriado e sexta-feira é recesso. Então, assim, é claro que algumas disciplinas vão ter aí o seu... vão continuar, principalmente o momento síncrono, mas é só para lembrar que o calendário da instituição aqui é feriado na nossa aula aí de quinta-feira. É feriado de qualquer maneira, mesmo não tendo aí a transferência do feriado. Então, seguindo aqui, já comecei a gravar a aula, hoje falar um pouquinho de noções gerais da composição do alimento, que estava já disponível na aula de forma assíncrona, né, para vocês realizarem a atividade, e depois falar um pouquinho de legislação. O que é basicamente as noções gerais? Os alimentos são alimentos, são substâncias muito complexas, como a gente já falou um pouquinho na aula passada, que é uma substância ou uma mistura de substâncias que aí elas podem ser naturais, porque eu tenho um produto alimentício in natura, eu posso ter um produto alimentício de forma processada, que normalmente aí eles são utilizados o quê? Para ingestão, né, do ser humano, para garantir ali os materiais e energia para a sua sobrevivência e o metabolismo. Então, o que caracteriza o alimento é ser uma substância ou uma mistura de substância de caráter muito complexo, que se classifica os alimentos por vários tipos. A gente tem os alimentos plásticos ou os alimentos construtores. Basicamente, aí, essas substâncias vão ser utilizadas para construção e renovação dos tecidos, que tem aí o seu maior consumidor, que é o que a gente tem aí, que tem a preocupação que é do ser humano, né? Que é justamente ter essa construção e renovação dos tecidos. Que basicamente esses alimentos são alimentos de fonte proteica e também a água, que são ali alimentos importantes, que todos eles a gente vai ver que na composição centesimal e no estudo da análise bromatológica, uma das caracterizações do alimento é detectar o percentual de proteína, detectar o percentual de água presente naquele alimento, ou in natura, ou alimento processado. A outra classificação que existe dos alimentos são os alimentos energéticos, que eles vão fornecer, aí o próprio nome fala energia, basicamente são os carboidratos ou os glicídios, e as gorduras ou os lipídios. Também isso são as características que basicamente, se vocês forem notar numa tabela nutricional, que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente da legislação, tem esses produtos na caracterização da tabela nutricional presente praticamente todos os alimentos aí, processados que a gente adquire no mercado. Como tabela lá, a gente tem os carboidratos e tem as gorduras. O terceiro classificação que temos são os alimentos reguladores, vão ser os que regulam o consumo, né, do material plástico e energético, basicamente a água, fibras, sais minerais e vitaminas. Aqui também, na composição centesimal, a gente consegue detectar, além, já falando do carboidrato, das gorduras e da água, consigo detectar ali a quantidade de fibras, a quantidade de sais minerais e vitaminas dos alimentos. Quando se tem aí, é possível fazer a aula prática, nas aulas práticas a gente consegue fazer a análise, vamos pensar de um produto em si, vamos supor, tomate, aí eu consigo caracterizar o quanto de carboidrato tem nele, o quanto de água tem, gorduras, fibras, sais minerais, vitaminas. A gente percorre justamente, pega uma matéria-prima, um produto em si, e vai estudar toda a sua composição, que é exatamente o objetivo dessa disciplina, conseguir detectar, avaliar aí a composição de produtos de origem, vamos dizer assim, que vai ser de origem alimentícia, ou vão ser utilizados para alimentação. Aí a classificação dos nutrientes presentes nos alimentos são classificados quanto à composição química,
que é basicamente os grupos que nós vamos separando, que é o que vai ser visto agora. Basicamente uma aula de carboidratos e apresentação de alguns materiais, até mesmo algumas aulas práticas ou como que seria feita essa avaliação dos carboidratos. Em seguida, a gente tem os lipídios, também como que é feita a avaliação de lipídios, qual que é o teor de glicídios, se é lipídios saturados ou insaturados, que na parte de legislação, eu vou até citar a lei lá, que agora, a partir desse ano, já não pode ter a existência de gordura trans nos alimentos, então são composição química aí muito estudada e muito exigida pelos órgãos regulamentadores que vão avaliar e vão fiscalizar os produtos alimentícios. Outro nutriente que temos são as fibras, também as proteínas, que são muito importantes, e a água. Esses são os nutrientes que a gente caracteriza de macronutrientes, porque macro eu tenho uma grande quantidade desses nutrientes no meu alimento, e eles sempre vão ser detectados aí facilmente por análises físico-químicas e análises bromatológicas. Os micronutrientes são representados aí pelos sais minerais e as vitaminas que temos aí em menores quantidades nos alimentos, mas são não menos importantes como os macronutrientes, mas muito importantes e devem ser detectados e, se possível, né, relatados lá no rótulo do alimento que foi processado ou que vai ser comercializado para o consumidor ter aí a informação da composição desse alimento. Que seriam esses micronutrientes? Os micronutrientes são ali essenciais na digestão, na circulação e no funcionamento imunológico. Estão presentes tanto em alimentos de origem vegetal como animal, em umas quantidades menores. E aqui algumas de exemplos maiores que temos aí, as vitaminas, né, de todos os tipos, A, D, E, vai depender da origem do alimento, principalmente na classificação se é um alimento de origem vegetal ou animal, e os sais minerais mais importantes detectados nos alimentos, sódio, cloro, potássio, cálcio, que são micronutrientes também muito importantes para os alimentos. Os macronutrientes, falando cada um de forma separadamente, temos aí os carboidratos, que são biomoléculas, as biomoléculas mais abundantes, está presente praticamente em todos os grupos dos alimentos, exceto nas carnes, nos óleos, gordura e no sal, e vão fornecer, como eu falei, são produtos, são todos os alimentos que têm basicamente carboidratos, são utilizados ali como fonte de energia. O outro macronutriente são as proteínas, que são os compostos orgânicos nitrogenados. Já até falei um pouquinho para vocês na aula passada, que basicamente a técnica, a análise para se detectar o teor de proteínas, a grande maioria delas, porque existem várias, tá? Metodologias, igual nós discutimos um pouquinho, né? Qual metodologia que eu vou utilizar para detectar a proteína lá no meu whey protein, né? Vai depender do meu produto, qual que é a característica dele, como que eu consigo obter a amostra, mas basicamente todas as análises que vão detectar proteína em um alimento, ela vai basear exatamente, expor o nitrogênio presente lá nos aminoácidos da minha proteína, eu expondo esse nitrogênio, quer dizer, eu libero ele, e aí eu consigo fazer a detecção do teor e saber quanto que tinha de proteína naquele meu produto. As proteínas podem ser encontradas em alimentos de origem animal ou origem vegetal, vão agir no crescimento e regeneração de tecidos, como eu falei, que são alimentos com alto teor proteico, são utilizados aí como alimentos plásticos, né, que retêm ali, vão agir como crescimento e regeneração de tecidos. E também aí contribui para energia, né, fonte de energia para o consumidor. Os lipídios são os nutrientes mais calóricos que temos, né, dos macronutrientes,
fornecem ácidos graxos indispensáveis e vão facilitar aí na utilização de principalmente algumas vitaminas muito importantes para o metabolismo celular. Então, os lipídios associados a algumas vitaminas são de grande importância. As fibras, é importante destacar que elas estão apenas ali em alimentos de origem vegetal, ou seja, então, alimentos de origem vegetal não vão possuir fibras, e são aí substâncias que não podem ser hidrolisadas pelo enzima do trato digestivo humano, que vão ser utilizadas aí, de certa forma, para várias características de metabolismo humano, e sendo, vamos dizer, uma substância fundamental para a alimentação humana. Então, por isso, devem ser detectados esses macronutrientes nos alimentos, e, conforme a gente vai ver na rotulagem dos alimentos, devem ser especificados nos rótulos dos alimentos, principalmente processados. É claro que os alimentos in natura, a grande maioria, quando a gente fala produto in natura, às vezes eu pego da plantação, pego da minha horta e vou ali consumi-lo. Mas ainda pensar o alimento in natura pode ser também que ele seja comercializado, e normalmente se exige ali também o conhecimento dos macronutrientes e também dos micronutrientes presentes naquele alimento. Então, isso é basicamente os macronutrientes e micronutrientes presentes nos alimentos, que a gente fecha a composição química do grupo de produtos alimentares, e vão ser vistos cada um desses macronutrientes e micronutrientes de forma separada nessa disciplina. A primeira delas, a gente vê um pouquinho de umidade. Qual a importância da umidade, que eu até falei já um pouquinho para vocês. A umidade vai indicar muito o poder ou o não poder de deterioração daquele meu produto, porque se eu tenho uma alta quantidade de água presente no meu produto, principalmente se for um grão, tiver uma certa temperatura de armazenamento e uma alta carga microbiana natural daquele meu produto, vai favorecer a presença da água, vai favorecer o crescimento microbiano, e aí vai levar ali a que o meu produto fique em condições impróprias para o consumo, ou não próprias para o consumo. Então, a água é uma das, vamos dizer, se a umidade do meu produto alimentício, ela é muito importante, muito estudada, não só também por questões de qualidade do meu produto, mas também por questões de custo de transporte, custo de armazenamento, custo de embalagem, porque aí vão acarretar vários problemas, né? Se eu tiver ali um produto, da mesma forma o grão que está com 15% de umidade, o outro que está com 13% de umidade, se a gente pensar que a comercialização de grãos normalmente é uma escala muito grande, vamos pensar comercialização de milho, trigo, soja, eu tenho ali comercialização normalmente em vagões de trem. Se a gente pensar ali 5 mil toneladas a 13% de umidade, 5 mil toneladas a 15% de umidade, eu tenho um custo de transporte, na verdade, ali maior quando eu tenho uma umidade maior, porque eu estou, além de transportando o grão, eu estou transportando uma quantidade de água que não era previsto na hora da comercialização daquele produto. Então, por isso é importante fazer detecção do teor aí de água nos alimentos, não só também como questão de segurança alimentar, mas também vai aí também um pouquinho de processamento, vai um pouquinho também de custo de comercialização ou custo de transporte. Então, sabendo que tem esses diversos tipos de nutrientes presentes nos alimentos, a bromatologia e a análise de alimentos está justamente aí para a gente conseguir detectar e quantificar o quanto que tem de cada um desses produtos. Aí eu dei o exemplo também de água, mas da mesma forma, né, a quantidade de lipídios é muito importante para eu caracterizar a qualidade do meu produto, qual que vai ser a forma de processamento dele, qual que vai ser a forma de armazenamento. Isso tudo vai facilitar, de certa forma, tanto a obtenção
lá da minha matéria-prima, como que ela tem que ser transportada, armazenada até antes dela ser processada, e também vai me facilitar no estudo de como vai ser esse meu processamento, porque às vezes se eu tiver ali uma quantidade muito alta de lipídios, eu tenho que partir para outras formas de processamento para atingir um produto de interesse. Então, a bromatologia, a análise de alimentos, ela vem exatamente para facilitar, para permitir que a cadeia, vamos dizer assim, de produção de alimentos seja, de certa forma, mais bem controlada, porque eu consigo caracterizar a minha matéria-prima, com a caracterização da minha matéria-prima eu consigo controlar e também desenvolver um processo ótimo para aquela matéria-prima com função de obter um produto de maior qualidade, de maior tempo de prateleira, que é a nossa função aqui, então, estudar e avaliar esses macro e micronutrientes. Diante disso, sabendo das noções, quais são os nutrientes presentes nos alimentos, nós precisamos saber um pouquinho da legislação dos alimentos, que basicamente vai fundamentar e vai me indicar algumas normas com que as empresas que comercializam, ou as empresas que processam alimentos precisam seguir, porque a legislação ela vai me orientar o que eu tenho que, se eu tenho lá, hoje eu falo se eu tenho queijo Minas padrão, o que é o padrão de qualidade, o que é caracterizado como um queijo Minas padrão. Na legislação vai ter a norma de descrição daquele produto, o que pode ser adicionado, o que não pode ser adicionado, qual que é a prazo de validade, qual que pode ser a contagem microbiana permitida, pode haver presença de objetos estranhos ou não. Nisso tudo, a legislação que vão criar normas, vão criar leis em que para cada produto, seja produto acabado, seja produto, os ingredientes que vão ser adicionados na indústria de alimentos, todos eles vão ser normatizados por um órgão de regulamentação, que nós vamos ver que no Brasil temos vários órgãos que vão legislar e que vão regular os alimentos, da mesma forma que para os produtos farmacêuticos, aí hoje bem em alta se fala muito da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está aí como órgão regulamentador dos medicamentos. Da mesma forma, a Anvisa também vai regulamentar e vai legislar em cima de alguns produtos alimentícios, justamente tendo a junção das normas, dos procedimentos operacionais, das boas práticas de fabricação relacionada a cada um daqueles produtos que ela vai estar como incumbência de legislar. Então, o que é a legislação de alimentos, ou o que é uma legislação? Vão ser, então, bem assim, a definição são atos normativos que vão ser emitidos por órgãos oficiais que vão normalizar aquelas atividades, que é exatamente como exemplo, né? Eu falei, o que é caracterizado lá como chocolate branco, né? O que é o chocolate 70%? Exatamente, vai ter a lei que vai falar se o chocolate 70%, ele tem que ter 70% de teor de cacau em certas condições, ele vai ter que ser produzido dessa forma, não pode ser adicionado acidulantes, vamos dizer assim, não pode ser adicionado corantes, diversas formas vai estar descrito nessa legislação, justamente que vão ser leis, atos normativos, que vão ser emitidos lá, ou pela Anvisa, ou a gente vai ver pelo MAPA, ou de forma mais geral, pelo FDA, que já é um órgão mais, vamos dizer assim, mundial, ou então o Códex Alimentares, que são algumas das agências que vão regulamentar os alimentos de consumo aí humano. Então, basicamente, o objetivo da legislação em alimentos, basicamente, né, vamos dizer assim, ela foi criada para proteger a saúde do consumidor, que não só para garantir que aquele meu produto esteja nas condições de padrão de identidade e qualidade, também vai permitir que aquele, na verdade, não vai permitir, né, ela vai
regulamentar para que aquele produto tenha uma certa segurança alimentar. Então, todo produto que eu for consumir, se ele estiver dentro lá, seguindo as normas da legislação de alimentos, espera-se que ele seja um produto seguro para consumo. Então, por isso que existem as análises, que tem que ser, de certa forma, de tempos em tempos, a empresa tem que ser fiscalizada para justamente assegurar que aquele produto comercializado e, consequentemente, consumido seja seguro para consumo. Além disso, minimizar a divergência entre produtores e consumidores de alimentos, que é exatamente a questão de padronização de alimentos, porque se eu não padronizo o que é suco pronto para beber, o que é suco artificialmente pronto para consumo, aqueles que a gente que tem no RU, né, que a grande maioria conhece, né, pegou o RU funcionando ainda, né, que a gente fala refresco, né, pronto para beber. Então, assim, se não existisse uma legislação que regulamentasse essas diferenças de produtos, por mais que se eu pensar, não, é uma água adocicada com um gosto que vai ser basicamente lá da minha fruta, que é chamada lá suco de uva, mas eu tenho um suco integral, eu tenho a polpa de suco integral, eu tenho um suco pronto para beber, eu tenho lá o preparo pronto para beber. Então, assim, eu tenho diferenças em cada um desses produtos. Um é utilizado a polpa integral, outro eu posso acrescentar açúcar, outro eu posso acrescentar água, mais açúcar, mais conservantes. Então, isso vai auxiliar e vai minimizar a divergência, porque se aquele meu produto é integral, eu só posso, basicamente, lá pela legislação, variar e manter padronizada a quantidade de sólidos solúveis. Como que eu vou alterar isso? Com adição de água, normalmente, né? Porque eu não vou remover água, porque senão eu vou produzir um produto concentrado, mas basicamente eu posso adicionar água ou não adicionar água no caso do suco integral ou da polpa integral de suco, apenas na correção da quantidade de Brix, que a gente fala, né? O graus Brix, que é a quantidade de sólidos solúveis. Que aí, na legislação característica de cada fruta, vai ter a quantidade, vamos dizer assim, média aceitável para a polpa integral daquele fruto. Então, a legislação, ela auxilia nessas condições, porque ela minimiza as divergências entre os produtos, e também, além disso, ela consegue direcionar as ações dos órgãos fiscalizadores do poder público. Por quê? Tendo lá quais são as normas, o que caracteriza cada um daqueles produtos, seja caracterização de cor, caracterização de sabor, de odor, de composição química e também de segurança alimentar, porque tem que lembrar que lá na bromatologia ou análise de alimentos nós temos 3 divisões, né, que o meu produto ele tem que ter lá uma certa composição química, ele tem que ter uma certa composição, ou vamos dizer, contagem microbiana, e tem que ter ainda as características organolépticas, que seria lá, no caso, que eu falei com vocês, da análise sensorial. Então, tendo esse padrão legislado em atos normativos, os meus órgãos fiscalizadores, eles conseguem direcionar em quais as ações que eles podem tomar diante lá dos produtos alimentícios que estão sendo comercializados aí no mercado. Então, é sempre importante aqui dizer, e também da mesma forma que vocês farmacêuticos, né, os meninos da farmácia sabem, como os alimentos estão sempre em mutação. O que seria mutação? Sempre tem criação de outros produtos, tem modificação de um produto, tem uma melhoria. Então, a gente fala que os alimentos, os produtos alimentícios, eles são dinâmicos. Eu tenho sempre mudanças, ou então eu vou mudar uma legislação, que a gente vai ver de microbiologia, então, que acarreta numa mudança na legislação antiga. Por quê? Eu tenho ali, basicamente, estudos, diversas pesquisa e desenvolvimento para melhoria daquela minha análise, às vezes aquela análise é de alto custo, não engloba várias indústrias, então
sempre tem esse dinamismo e legislações são diariamente modificadas, revogadas, às vezes outras são criadas, são adicionadas, então é sempre importante quem for atuar nessa área, e já vai também para vocês da farmácia, né, vocês devem saber mais do que eu, né, que essas legislações, elas alteram constantemente. É claro que temos legislações básicas, da mesma forma que para a indústria farmacêutica, que é a legislação de boas práticas de fabricação, aqui nos alimentos também a gente tem a legislação de boas práticas de fabricação, que é uma normativa, que é a RDC, que ela é muito comum, ela é a base aí, muito comum para a parte de processamento de alimentos. Normalmente ela não sofre tantas modificações contra outras legislações que são específicas para cada um dos produtos. Mas sempre quem for trabalhar nessa área de, vamos supor, um auditor, quem for fiscalizar justamente as indústrias, sempre tem que estar em constante pesquisa, em constante estudo, porque essas legislações, vira e mexe, elas são alteradas, são revogadas, para justamente sempre tentando atingir os objetivos de forma melhor, que seria proteger a saúde do consumidor, minimizar a divergência entre os produtores e consumidores e direcionar mais facilmente para a ação dos órgãos fiscalizadores. Aí, quem elabora essas legislações? Existem vários órgãos que vão elaborar essas legislações. Basicamente, o que a gente tem como base mundial vai ser o Códex Alimentários, que ele é referência em alimentos. O Brasil faz parte desse membro. O que é conhecido, né? O que é o Códex Alimentários? É um fórum internacional que vai normalizar alimentos, que é estabelecido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é justamente um fórum em que tem a participação, engloba tanto a FAO quanto a Organização Mundial da Saúde. Então, por isso ela tem uma ampla aceitação, é seguido aí por vários países e é considerado como referência em alimentos, é o Códex Alimentários. Ele foi criado em 1963, hoje, né, a gente tem 187 países, mais a União Europeia, que participam desse fórum, justamente que discutem sobre as legislações dos alimentos, de forma aí, global, de forma internacional. É claro que aqui os documentos eles são com aplicação voluntária dos membros, né, dos seus países membros, mas elas são muito utilizadas como referência para a legislação. Porque vamos pensar, né, o Códex Alimentários, ele vai ali aplicar certos documentos, aí a Anvisa normalmente vai adotar como legislação aqui dentro do Brasil, ou o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, vai utilizar como legislação. É como se fosse, a gente fala, ter uma referência mundial muito importante na legislação de alimentos, que é muito utilizada, amplamente utilizada, como referência para a criação das legislações dos órgãos regulamentadores desses países membros. Aí, qual que é a abrangência das normas do Códex? Basicamente, são alimentos crus ou alimentos in natura, os alimentos semi-processados e processados, e produtos e substâncias empregadas, basicamente a gente fala de ingredientes utilizados nos alimentos. Que ingredientes? Vamos pensar assim que eu tenho que, na farinha de trigo, aqui no Brasil, viu, gente? Por legislação, é obrigatória a adição de ferro. Então, é um ingrediente que é adicionado na farinha, no trigo, né? Então, assim, tem que ter a norma de como que esse ferro é adicionado, quais são as condições, toda a regulamentação sobre essa adição de ferro. A adição de ferro é um exemplo, também tem lá o exemplo também da adição de iodo no sal, justamente o governo brasileiro detectou a deficiência desses metais, né, que a gente tem aí substâncias químicas na grande maioria da população, e foi feito criou-se a legislação para esses dois tipos
de alimentos para que justamente torne-se, vamos dizer assim, né, a população mais saudável, porque são produtos basicamente de consumo de toda a população, que é o sal, a farinha de trigo, vamos dizer que tem algumas pessoas que não podem fazer o consumo, mas já pega uma gama bem grande da população. Da mesma forma também que existe a legislação das, vamos dizer, agências ou companhias que fazem o tratamento de água, né? Nas cidades aqui de Divinópolis é a Copasa, para adição de flúor na água, justamente por questões de saúde dental da grande maioria da população. Então, são, vamos dizer assim, legislações que vieram justamente para tornar-se, né, mais seguro ou melhorar a saúde da população. E aí, então, falei-se, né, do Código dos Alimentares, que é um órgão, né, um fórum de representação internacional que é utilizado como referência para legislação de alimentos, mas quais são os principais órgãos legisladores de alimentos no Brasil? O primeiro deles, eu já falei com vocês, que é do Ministério da Saúde, que é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas é importante destacar aqui, porque os meninos da farmácia já sabem que eles legislam aí sobre os medicamentos no Brasil, mas aqui é separado, né, a parte de alimentos, existem alguns órgãos regulamentadores, e a Anvisa fica aí sobre produtos de origem vegetal, alimentos dietéticos, alimentos enriquecidos e complementos nutricionais, aditivos e embalagens, que é exatamente que nós vamos ver lá na hora que eu começar a falar um pouquinho de legislações que foram mudadas recentemente. Algumas a gente nem consegue detectar ainda, porque foi uma legislação que foi alterada no final do ano passado, é legislado e fiscalizado pela Anvisa. E ainda a presença de contaminantes que podem existir aí nos alimentos, principalmente metais pesados, na presença aí de mercúrio e chumbo, é muito comum, às vezes pelo processamento do produto, ou até mesmo lá com fertilizantes, ou adição de algum pesticidas, né, durante a agricultura daquele produto, né? A presença de aflatoxinas e resíduos de pesticidas. Aí fica a cargo da Anvisa, ela legisla sobre esses tipos de produtos. O outro órgão regulamentador que temos aí muito importante no Brasil, inclusive o mapa está dentro da UFSJ, no CCO, para quem não conhece, né, está lá no bloco A, antes ele ficava no shopping, depois agora ele mudou, deve ter uns 2, 3 anos, a unidade aqui da região centro-oeste, né, de Minas, né, região de Minas centro-oeste, o mapa está lá dentro da instituição, justamente porque consegue-se ter uma certa afinidade, né, com o trabalho deles. Ele vai legislar, vai regulamentar sobre vegetais in natura, diferente, né, a da Anvisa, que eram de origem vegetais, mas é basicamente vegetais in naturas, cereais em grãos e alimentos e produtos alimentícios de origem animal e bebidas. Dentro do mapa a gente tem ainda algumas divisões, né, que é o de POA, que fiscaliza alimentos de origem animal, sempre quando vocês é aquele que tem um símbolo na carne que tem um CIF, que exatamente é um órgão aí regulamentador e que vai fiscalizar alimentos de origem animal, e o DDIV, que vai fiscalizar alimentos de origem vegetal. Outro órgão regulamentador, não especificamente falando de alimentos, mas pensando-se em indústrias de processamento de alimentos, que ainda também precisa de algumas formas de fiscalização, nós temos aí o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, que ele legisla basicamente metrologia legal, que é o pesos e medidas, é uma coisa muito importante, que toda a indústria que tem lá seu laboratório de controle de qualidade vai ter lá a parte, né, um teste que vai justamente avaliar o peso, a medida daquela embalagem, daquele lote, daquele, vamos dizer assim,
aquele produto que está a granel. Por quê? Eu não posso vender nem a menos, nem a mais. A menos porque o próprio, se for pensar, né, eu estou comercializando, o consumidor está sendo prejudicado porque ele está pagando uma quantidade, está pagando para receber uma quantidade a menos. E a mais, ele está pagando, está recebendo uma quantidade a mais e a empresa ela está tomando prejuízo. Mas não só isso, pela empresa estar tomando prejuízo, mas está fora da legislação. Se naquela embalagem fala que vai ter uma certa condição, eu não posso ter nem para mais, nem para menos. Aí aqui, quais são os órgãos principais que nós temos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior? É o Inmetro, que justamente vai avaliar essas questões de pesos e medidas, que é o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Há não sei dizer mais ou menos, mas uns 8, 6 anos, existia vamos dizer assim, uma parte do Fantástico que falava-se muito lá de algumas medidas de qualidade. Teve uma época que eles avaliavam aquelas cadeiras de plástico, quanto que era realmente o peso que elas suportavam, a fadiga, né, de sentar e levantar, como que seria isso, e tinha muito fez umas 2, 3 vezes a análise de azeite de oliva, que era exatamente para detectar, né, a qualidade, se eles estavam na acidez que apresentam o óleo de oliva, a cor, qual que é a viscosidade. Então, o Inmetro também fiscaliza qualidade aí de certos produtos alimentícios, principalmente em relação em peso e medidas. Temos também o IPEM, que já são órgãos aí estaduais também, que são institutos de pesos e medidas ligados aí ao estado de referência daquele produto ou daquela indústria. Então, basicamente, a gente fecha aqui com os órgãos regulamentadores, temos a Anvisa, o MAPA, como os órgãos regulamentadores principais do Brasil, que estão ligados aí à FDA e à OMS, que os dois estão ligados como referências, vamos pensar o fórum que a gente tem internacional do Códex Alimentários. Dentro do mapa que vão responder, o mapa tem um DIPOA e os SAF, né? E dentro do DIPOA a gente tem o CIPOA, o CISA e o CIF. O CIF é esse símbolozinho aqui que a grande maioria de vocês já devem ter visto, né? Só de olhar ele assim, são produtos ali. As carnes têm eles, os queijos têm esse símbolozinho mostrando que aquele produto ali já passou por fiscalização, já está regulamentado a sua comercialização. Aí só para falar, né, o DIPOA é representado nas unidades federativas. O que significa a sigla DIPOA? É Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e o SFA é Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Claro que estão todos dentro do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vão responder ao Ministério. São os dois aí, um de origem vegetal e o outro de origem animal. E o CIPOA vão ser serviços de inspeção de produtos de origem animal, o CISA, serviços de inspeção e saúde animal, e o CIF aí é o Serviço de Inspeção Federal. São todos aí importantes e estão basicamente atuando aí dentro do Brasil. Quais os tipos de legislação que nós temos? Aqui de forma geral, falando rapidamente, na indústria de alimentos a gente tem a legislação vertical, que é o que vai especificar um certo produto e um certo alimento, seja lá, eu tenho um produto arroz, tenho um produto feijão, tenho um produto biscoito, através de como? Com um padrão de identidade e qualidade, que é o PIC, tá? O que é? Não, esse certo, assim, eu tenho um chocolate pelo padrão de identidade e qualidade, ele tem que ter 32% de cacau. Esse, então, é uma legislação vertical que legisla o chocolate, ao leite, ele tem que ter 32% de cacau. Aí é considerado, ele vai especificar um certo tipo de produto. Aí a legislação horizontal, ela é a
aplicável a todos os produtos. Então, diferente da vertical, que ela é diferente, né? Ela vai especificar um dado produto, um dado alimento, a horizontal, ela vai ser aplicada para qualquer tipo de alimentos. Então, muito característica é a embalagem, né, que vai estar lá na rotulagem nutricional. Atualmente, a grande maioria dos produtos, a rotulagem nutricional está lá baseada em uma certa dieta, que é de consumo de 2.000 calorias diárias, e tem lá os componentes principais presentes no alimento, que são os carboidratos, a proteína, as fibras, os sais minerais, as vitaminas, estão indicados ali naquela rotulagem nutricional. Eu vou apresentar mais para frente que essa rotulagem nutricional foi alterada recentemente pela Anvisa. Até nas turmas passadas eu mostrava a votação, como estava sendo, que algumas modificações iam ocorrer, e ela foi votada e agora ela já tem a normativa que foi aprovada e começa a ser implementada. Então, por isso que ainda a gente não vê muitos produtos, basicamente eu não vi ainda a nova rotulagem, não vi a novo padrão de embalagem que foi adotado, porque se permite aí esse tempo de adaptação para as indústrias. Aplicável em aditivos, contaminantes, padrões microbiológicos, o Código de Defesa do Consumidor e pesos e medidas do Inmetro. Então, essa é uma legislação horizontal que vai ser aplicáveis a todos os tipos de alimentos. Tá? A rotulagem também é importante sempre ter a atenção e a especificação de produtos que podem ser alergênicos para o seu consumidor. Então, não importa se é chocolate, se é arroz, se é trigo, a presença de glúten sempre tem que estar destacada na embalagem. Se eu vamos pensar assim, legislação de padrões microbiológicos, nenhum produto pode ter X de unidades lá de coliformes fecais. Por quê? Serve para qualquer tipo de produto. Pode ter presença de pelos de ratos em tantos por cento do meu produto. Isso vale como legislação horizontal, porque é aplicável a qualquer tipo de produto, produto de origem animal, produto de origem vegetal, in natura ou produto processado. Então, é importante saber a diferença desses dois tipos de produto, desses dois tipos de legislação presente aqui no Brasil. Aqui é para mostrar para vocês, mais ou menos, principalmente os alunos de bioquímica, que os alunos de farmácia já devem cansar, né, de pesquisar coisas na Anvisa, mas a Anvisa aqui na parte de alimentos, se vocês abrirem o site da Anvisa, a parte de alimentos, a legislação por categoria de produto, aí eu consigo ver exatamente a caracterização, os padrões de identidade e qualidade para cada um dos tipos de produto, e que aí a gente fala assim, legislação por categoria, seria legislação vertical, e também eu posso aí ver legislação horizontal, que é exatamente a quantidade de contaminantes, embalagem, microbiologia, matérias estranhas, eu consigo ver, então, a legislação horizontal, que é aplicável para todos os tipos de produto. Então, assim, qualquer dúvida que vocês fizerem, né, para a realização do trabalho, pesquisem da forma que for melhor, pesquisa por categoria de produto, que a gente fala legislação vertical, ou pela legislação horizontal. Aí é importante dizer, mas aqui muito, vamos dizer assim, teórico, né, as diferenças dos atos normativos, quais são os mais importantes e como que é a abrangência de cada um deles, o que são cada um deles. Então, basicamente, a gente tem um decreto-lei, né, que é muito importante aqui na indústria de alimentos, que é um decreto-lei que a gente fala que é a lei 986, que é de 1969, ela é muito antiga e até hoje se segue esse decreto-lei, que é um decreto muito importante. O órgão emissor desse decreto foi o Ministério da Marinha de Guerra, o Ministério do Exército, o Ministério da Aeronáutica. Isso aqui mostra, viu, gente, a importância, a legislação de alimentos, ela veio justamente, historicamente, de condições que se avaliaram, foi visto e foi estudado durante os momentos de guerra. Porque durante o momento de guerra,
você não tem a plantação lá do seu lado, né? Porque normalmente, vamos pensar assim, qual que é o histórico da alimentação, né? Como que era feita a alimentação. Tinha a pessoa que caçava e tinha os vegetais eram plantados próximo à vila em que se residia. Então, eu tinha o consumo, basicamente, do meu produto rapidamente após a sua colheita, após a sua caça. Só que aí, quando veio os momentos de guerra, aí o que aconteceu? As pessoas não estavam no seu ambiente, no seu habitat natural, né, que era lá que tinha sua plantação e a forma fácil de fazer a caça, então precisava-se de ter ali o produto, né, o soldado carregava a sua alimentação, só que aquele alimento, ele tinha que garantir, né, tinha que se ter a garantia que na hora que ele fosse consumir, estaria seguro. Só que a grande maioria percebeu-se lá durante, né, as guerras e conflitos, que o alimento ele não tinha duração eterna, vamos dizer assim, ele mofava, ele se deteriorava, perdia totalmente a estrutura, perdia a cor. Então começou-se, né, a partir dali de estudar formas de manter o produto mais conservado, com uma qualidade por mais tempo e, consequentemente, né, que na verdade não consequentemente, né, o objetivo principal, ainda seguro para consumo. Porque não adiantava nada, né, o soldado carregar aquele alimento e depois ele ficar impróprio para consumo, ou então ele sem nem saber disso consumia e nem e aí vinha a óbito ou não conseguia fazer ali prestar o seu papel, né, de defensor da nação ou daquela região ou da tribo, o que for, né, se a gente for pensar. Então, é importante aí mostrar aí como que foi o histórico e um decreto aí que a gente tem lei ainda visto aqui no Brasil, que o órgão emissor foi aí o Ministério do Exército, que institui normas bem básicas sobre alimentos, basicamente como definições relacionadas como alimentos, como que deve ser o registro, então a gente fala que são as normas básicas sobre os alimentos e até hoje esse decreto-lei ele é aí seguido, tá? Outra legislação muito importante na parte de alimentos, já é uma legislação do Ministério da Saúde, que é a portaria aí 1428 de 93, que vai falar aí sobre o regulamento técnico para inspeção sanitária, boas práticas na área de alimentos, ou boas práticas de fabricação, fala um pouquinho de regulamento técnico de padrão de identidade e qualidade em produtos alimentícios e vai determinar a adoção dos regulamentos sob responsabilidade técnica. É importante falar o que é esse padrão de identidade e qualidade, que é o PIC, o que ele é. Ele vai me dizer o quê? Um conjunto de atributos que identifica, caracteriza e qualifica um certo produto na área de alimentos, que é exatamente aquilo que eu falei com vocês. O que é caracterizado chocolate amargo? Aí, nesse padrão de identidade e qualidade, legislado e regulamentado para o órgão específico, ou MAPA ou Anvisa, tem que estar lá descrito exatamente o quê? Qual que é a designação, qual que é a classificação, qual que é o processo tecnológico para atingir aquele produto de interesse, qual que é a composição, ingredientes que são obrigatórios, igual ser obrigatório chocolate amargo, eu tenho que ter X de composição de cacau em relação ao restante, né, do produto. Ingredientes que podem ser opcionais, características sensoriais, qual que é o cheiro, odor, qual que é a cor, características físico-químicas e como que tem que ser o acondicionamento desse produto. Vamos dizer assim, o padrão de identidade e qualidade é bem próximo, né? Vamos dizer assim, ele vai caracterizar o meu produto, mas bem próximo como que seria uma receita daquele produto. Além disso, o padrão de identidade e qualidade, ele tem que ter ainda aditivos e coadjuvantes, quais são, contaminantes, se há presença de contaminantes, qual que é a quantidade que é aceitável, quais seriam esses contaminantes? Ele pode ter resíduos tóxicos, pode ter drogas veterinárias, o que seria aqui? Principalmente em produtos de origem animal, né? Que a gente tem aqui, produtos de origem animal, lá a vaca, né? Se eu ordenhei a vaca, ela estava lá
na hora da ordem, ela estava sob tratamento, porque ela estava com mastite, e aquela vaca estava com tratamento de antibiótico. Pode ser que seja detectado no leite a uma certa concentração de antibiótico. Aí, o que tanto que é considerado para aquele produto como aceitável para o consumo naquele meu padrão de identidade e qualidade. Presença de aditivos, contaminantes também inorgânicos. Aí eu falei, né, utilizado muito lá no leite, para que foi, né, detectado a soda cáustica, porque a soda cáustica, em um dos processos, né, análises para caracterizar se aquele líquido é leite ou não, é uma análise de crioscopia, que a crioscopia de uma solução de soda cáustica dá-se resultados bem semelhantes ao do leite. Então, sim, alguns contaminantes poderiam ser inorgânicos, justamente para mascarar ali a qualidade do meu produto, ou a adulteração do meu produto, é a presença de contaminantes inorgânicos que tem que estar ali no meu padrão de identidade e qualidade. Além disso, ainda critérios macroscópicos, microscópicos e microbiológicos, pesos e medidas. Além disso, embalagens, a rotulagem e métodos de análise, que nós vimos quais são os métodos de análise aceitáveis ali para aquele produto, né? Vou fazer a análise instrumental, fazer com métodos convencionais, isso tudo tem que estar descrito, regulamentos sobre boas práticas e informações ao consumidor. Então, é importante, sim, como que eu vou atingir, né, o padrão de identidade e qualidade de um certo produto, sempre aí com boas práticas de fabricação, que vão ser aí possíveis, né, se eu adotar ali a legislação vigente e sempre estiver preocupado com as boas práticas de fabricação de alimentos. Até aí, alguma dúvida? Não, né? Algumas curiosidades que é importante mostrar para vocês sobre as legislações atuais, algumas que acabaram de sofrer modificações, claro que legislações atuais na área de alimentos, a primeira delas é legislação de caráter microbiológica. É claro que aqui a bromatologia a gente se fala muito de análise físico-químicas, que é a análise de alimentos. Por que análise físico-química? Vamos detectar componentes de maior composição que tem no produto, basicamente carboidratos, água, proteínas, sais minerais, vitaminas e açúcares. Lipídios também ficou faltando. A legislação de microbiologia é muito importante porque a caracterização da carga microbiana ou tanto que é permitido, né, de micro-organismo no meu alimento, seja ele o cru ou a gente fala o processado, porque a microbiologia está muito ligada aí à segurança alimentar. Então, basicamente, o que a gente tinha, né? A gente tinha a RDC, número 12, que era de 2001, que se falava muito aí sobre a segurança de alimentos, e ela foi revogada pela RDC 331 e uma instrução normativa 60, que aí foi dia 23 de dezembro de 2019, que são adicionadas nessas regulamentações, a RDC 331 e a Instrução Normativa 60, sobre padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. É importante falar aqui que essa legislação, ela vem aí à tona e vai revogar a RDC 12 e a Instrução Normativa 62, porque ela fala-se mais sobre quais as análises ideais para cada produto, vai indicar a forma de análise, quais a metodologia a ser empregada e quais são os controles maiores que podem ser utilizados. Além disso, esses padrões microbiológicos, anteriormente na RDC 12 apenas falava dos produtos, agora se fala-se, né? Essas duas normativas englobaram os ingredientes também
de produção, que, na verdade, ao contrário, tá? A RDC 12 tem os ingredientes, a única coisa que a RDC 331 e a normativa 60 não tem é regulamentação sobre ingredientes, mas se fala-se muito quais as metodologias que devem ser empregadas nessa nova normativa. Então, elas vêm em encontro em auxiliar os órgãos regulamentadores quanto às questões microbiológicas presentes nos alimentos comercializados atualmente. Outra normativa, legislação relativamente recente, tá, que a gente tem que aí dia 23/7/2019, que é justamente a normativa que aprovou, né, sobre a gordura transindustrial. Aqui eu abro um parêntese, né, que é uma gordura trans, ou o que é um lipídio, né, trans. Nós temos aí os lipídios saturados e os lipídios insaturados. O que é um lipídio saturado? Basicamente, as suas ligações, né, suas ligações químicas são simples, então eu tenho ligação saturada, e tem os lipídios em que a minha cadeia, basicamente, ali ela tem insaturações, que podemos ter duplas ligações ou triplas ligações. Os lipídios, basicamente, nos alimentos, a gente fala aí, são os presentes aí nos óleos e gorduras, que são os ácidos graxos, que aí, basicamente, a gente tem ácido graxo aí mais comercializado, do C12, né, cadeia carbônica com 12 carbonos, até o C20 com 20 carbonos. O que seria gordura trans? Se tem muito, né, teve-se muita luta, né, e basicamente tem esse aí muito do consumo ou não do ovo, consumo ou não da gema, basicamente também teve-se muito vários mitos e várias discussões sobre o consumo ou não de gordura saturada, consumo ou não de gordura insaturada. Gorduras saturadas são aquelas gorduras como ela tem uma cadeia carbônica, de novo, basicamente simples, né, com ligações simples saturadas, na temperatura ambiente, ela se permanece no estado sólido, mais solidificada. Então, para a produção de alguns produtos alimentícios, ela é ideal, porque ela vai me dar a característica organoléptica de textura, de plasticidade, vamos dizer assim, de derretimento na boca que eu preciso, que é uma característica muito comum, é o chocolate, né? Eu quero um chocolate que tenha uma certa crocância, né? Na hora que você vai morder, né? Que vai quebrar, e na hora que ele está dentro com uma certa temperatura, que é a temperatura corporal, ele vai derreter, né? Ele tem uma certa plasticidade. Outro exemplo muito comum é o biscoito, né? O biscoito ele tem que ter crocância e tem que também, sempre ali pensar, ele tem que ter aí, dissolver com uma certa temperatura, que normalmente é a temperatura corporal. Então, dentre essas duas gorduras que temos, saturada e insaturada, temos características, né, da gordura saturada, que ela está no estado sólido, normalmente na temperatura ambiente, e a insaturada, ela está na forma líquida, na temperatura ambiente. Só que existia-se, né, o mito de utilizar a gordura saturada, que normalmente é gordura de origem animal, que é a banha, que era de maior uso. Então, diante desse mito, a indústria alimentícia, a indústria química, criou-se, né, a gordura trans, que é uma gordura também com insaturações, duplas ligações, em que eu altero a cadeia carbônica e consigo manter as características da gordura saturada, principalmente as características de estar sólida em uma certa temperatura ambiente, né, a temperatura um pouco mais alta, mais baixa, né, em relação à gordura que a gente tem aí, a gordura insaturada, que é o caso aí que a gente vê quais são os produtos hoje, atualmente, que a gente tem de alta concentração de gordura trans. É a margarina, porque ela está ali numa temperatura de 12, 13 graus, ela está na condição sólida. O sorvete é muito comum, quase todos os tipos de biscoito têm gordura trans. Então, foi uma gordura
artificialmente desenvolvida, né, industrialmente desenvolvida, para justamente conseguir ter as características, vamos dizer assim, de organoléptica, de textura para os produtos. E o que essa legislação de 2019 aprovou foi justamente a proibição de uso de óleos e gorduras hidrogenados nos alimentos. Então, é proibido aí, teve aí 2019, começou-se a ter a proibição do uso de gorduras trans. Por que foi proibido? Porque se provou que o consumo elevado de gordura trans não é seguro para a alimentação humana. Então, basicamente, há essa legislação, mas a implementação foi feita, assegurada de forma gradual, justamente porque a empresa, vamos pensar assim, a empresa que produz sorvete, que é basicamente gordura trans, de biscoito, precisa de um tempo para adaptar-se à sua produção, adaptar-se à sua qualidade do produto com essa proibição. Então, ainda existe no mercado, mas basicamente vai ser abolido o uso de gordura trans. Aí alguém pode levantar e dizer, então, já que é uma limitação, vamos pensar assim, de questão de características dos produtos, era utilizado a gordura trans para manter ele sólido ou mais plástico. O que pode ser feito hoje? Hoje, normalmente, a tendência da indústria de alimentos é substituir a gordura trans pela gordura do óleo de palma, porque o óleo de palma é um óleo em que eu tenho ali, basicamente, ou a composição maior dele, com ácido graxo palmítico. O ácido graxo palmítico, ele tem, basicamente, ali na sua estrutura carbônica, 16 carbonos, e uma estrutura em que eu tenho ligações saturadas. Então, eu tenho ali uma gordura, ou um óleo ali, que a gente fala, bem parecido ali, que a gente fala com a estrutura de saturado, com a estrutura que se deseja para produzir os alimentos com características plásticas, com crocância, da mesma forma que a gordura trans. Parece que alguém tinha levantado a mão. Alguém quer falar alguma coisa? Pode? Eu vi que levantou, mas depois eu não consigo ver que tá aqui levantada, não, tá? Desculpa, tá? Não, sem problemas. É porque essa gordura vegetal hidrogenada também foi proibida? Que é essa que vende num bloco, né? É. Você vê assim, ela tá num bloco, assim, às vezes ela branca, assim. Se ela for, igual a gente fala, gordura parcialmente hidrogenada, se ela for gordura trans, ela é proibida. Porque, por exemplo, tem um creme de leite que é mais caro e mais difícil de achar, que é aquele creme de leite fresco, que é diferente do creme de leite de caixinha. Porque o creme de leite fresco ele tem mais porcentagem de gordura, porque ele tem essa gordura vegetal hidrogenada. Aí não vai poder ter mais? Na verdade, não que não vai poder ter mais, não vai poder ter a quantidade de gordura hidrogenada, mas, né, nesse creme de leite fresco. Porque, na verdade, o que é o creme de leite, né? O próprio nome diz. Se você pensar assim, é um produto que vem originário do leite. O leite, ele é ordenhado, sai lá da vaca, né? Aí, o que acontece? Para produzir o creme de leite, e o leite, de forma geral, seja o leite desnatado, semidesnatado, desnatado, o primeiro processamento, de grosso modo, num laticínios, o leite passa por um homogeneizador. O que a gente fala que é homogeneizador? Ele separa o leite da gordura. Então, a primeira coisa que acontece, eu separei o leite da gordura e faço todo o outro processamento que a gente tem, tanto do leite e da gordura. Tanto é que a gordura depois vai para produzir a manteiga, vai para produzir o creme de leite. Só que aí, na hora que aí depois você vai fazer a padronização dos seus produtos. O leite desnatado, 0,45% de gordura. O leite semi-desnatado, tanto de gordura. O leite integral, tanto de gordura. E a mesma coisa do creme de leite. O creme de leite fresco, basicamente, eu sei que ele é a gordura do leite. Eu não sabia dessa quantidade de gordura hidrogenada. Pode ser que seja um aditivo
vamos dizer assim, permitido pelo órgão legislador, que no caso aí vai ser o MAPA, para ser adicionado no produto que é chamado de creme de leite fresco, mas eu tenho até que verificar para você, viu, Clidiane? Mas pensando Assim, originalmente que o creme de leite fresco é um produto originário do leite, não faz sentido ter uma gordura hidrogenada de origem vegetal, entendeu? eu não sei se o industrializado tem, porque se for aprender a fazer creme de leite caseiro, acrescenta essa gordura vegetal hidrogenada. Porque o de caixinha ele tem 17%. E o fresco tem 35%, então é muito mais gordura. Aí tem como controlar isso só com a gordura do leite, sem adicionar nenhuma outra? Na verdade, tem. Por que, que não se coloca outra gordura do leite? Porque a gordura do leite é cara, né? Você tem que. A porcentagem normalmente do leite deve ser que no máximo ali eu não faço ideia, mas uns 40% só de gordura, porque vai depender, né, da raça do animal, qual que é a alimentação dele. Então, normalmente, algum desses acréscimos são feitos porque aquele ingrediente é caro, que é o caso muito comum que a gente fala, o chocolate, que eu gosto de dar exemplo, porque todo mundo já deve ter comido na vida um chocolate parafinado. E Uhum. sabe o que é, né? Por que se coloca parafina? Para exatamente dar a textura que a manteiga de cacau daria no seu produto. Só que a manteiga de cacau, ela é muito mais cara que, propriamente dito, do chocolate do cacau, porque a manteiga de cacau, vamos dizer, é o produto nobre do cacau. Só que aí, o que a empresa tenta fazer, né? Ela tenta manter um padrão de qualidade do produto, mas ela tenta adicionar um produto que vai tentar dar aquela característica, que é a crocância e a plasticidade, que eu falo que é o derretimento em certa temperatura, com outro produto de baixo custo, que é a parafina. Só que não chega se tanto é que quando a gente consome um chocolate parafinado com o que não é, basicamente o consumidor consegue detectar essa diferença. Mas é mais em custo. Mas isso de questão do creme de leite, eu vou até verificar. Mas, basicamente, se for pensar do conceito, poderia sim produzir apenas pela gordura proveniente do leite. Mas por que ela é adicionada, essa gordura hidrogenada de característica vegetal, e aí eu não sei realmente te falar agora, mas eu vou pesquisar e te falo. Não, não no industrial. No industrializado eu nunca olhei no rótulo se tem não, mas eu já fiz caseiro, já aprendi a fazer o creme de leite fresco caseiro. E nele Não precisa vai, se não. acrescentar essa gordura vegetal hidrogenada. Aí agora no industrializado eu Não, nunca não vai. reparei. É só creme de leite, aí fala a porcentagem de gordura do leite que tem nele. Ah, sim. Então aí no caseiro, para tentar atingir esse 35%, geralmente adiciona essa outra gordura aí. Deve ser, né? Porque você deve pegar leite normal, não sei. E aí tem que Isso, pôr Leite gordura integral, nele. não E sei. aí, né? Usa é vegetal. isso que eu até ia perguntar para a Gleidiane, porque qual que é a sua base para a produção do creme de leite fresco caseiro? Possivelmente é um leite integral, que você pode usar até o Integral. OHT, não é? Isso. Que é Aí o de por isso que caixinha. tem que acrescentar. Isso, é Aham. porque aí o leite de caixinha, não, assim, de grosso modo, não pense que é só eu pegar o leite que acabou de sair da ordenha, fazer a ultrapasteurização, por isso que ele chamou HT, e saiu lá na caixinha. Não, ele é padronizado. Todo leite lá que você consome na caixinha, ele vai ter X lá de gordura, porque senão é exatamente aquilo, é o pique que ele tem, né? O padrão de identidade de qualidade, porque senão cada ordenha que você tem, cada lote, hoje em dia, se a gente for pensar que a gente fala, porque a gente nem tem empresa, né? A cooperativa de leite, para cada lote que ela tem, daria uma composição de gordura. Então, você teria produto, cada dia que você abrisse a caixinha de leite, teria um certo percentual de gordura. Então, por isso que a gente fala assim, ele é homogeneizado e depois ele é padronizado. Então, possivelmente é por isso. Entendeu, Leidiane? Entendi, sim. Obrigada. De nada. E obrigado também, viu, Gabriela? Porque aqui Imagina. em Divinópolis, basicamente, é difícil de achar o creme de leite vendido industrialmente. Por quê? Porque é um produto que tem a validade, prazo de validade muito curto.
E é um Sim. produto muito caro. Uhum. Não, e tanto que o creme de leite fresco, se você comprar ele, né, o que vem pelo menos industrializado, se você bater ele, ele vira manteiga. Se você Exato. bater demais. O E é só chantilly ele. Eu também, já olhei o muito caro. rótulo e tudo mais, é só creme de leite com a gordura Isso. padronizada do leite. Tá, É não. só ele que dá ponto de chantilly também. O de caixinha pode bater pra sempre que não chega. Pelo visto dos comentários, tanto da Gleidiane quanto da Gabriela, as duas são confeiteiras, né? Vamos falar mais bonito, né? Quando tiver aula presencial, vocês sabem lá, minha sala, bloco D, sala 307.3, viu? Tá bom. Brincando, tá, gente? Mas é basicamente isso, sim, para mostrar, né, que algumas legislações vêm, nesse caso, que é mais para tentar justamente limitar um produto que era gordura trans, que não era interessante aí, não estava sendo, né, depois de muito estudo, porque aí pode falar, mas ela foi adotada, mas quando ela foi adotada não se sabia que a gordura trans causava insegurança alimentar. Aí agora se chegou, né, que é inseguro para a alimentação e veio essa legislação para proibir a adição de gordura trans e tem esse tempo de adaptação. Então, se vocês forem hoje lá no supermercado, pode ser que achem produtos, principalmente se olhar lá, sorvete, algum biscoito, vai ter ainda, mas esse produto vai sofrer modificações, está sofrendo modificações. Outra condição aqui importante da gente falar são os alimentos transgênicos, que também tem muita discussão, sempre tem muita discussão em relação à segurança ou não alimentar no consumo desses alimentos transgênicos. Basicamente, a lei que a gente tem que assegura a comercialização dos alimentos transgênicos, que é a Lei de Biossegurança, que é a Lei 8.974, de 1995, que fala basicamente aí dos princípios gerais de biossegurança, e ainda ela estabeleceu aí a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a CTN-Bio, que aí fizeram-se, né, e ainda até hoje estuda-se sobre a adoção ou não do consumo, que pode causar o consumo de alimentos transgênicos ou não. Já se chegou, né, a comissão já chegou que o consumo, né, de alimentos transgênicos não causa efeito nenhum aí para a saúde do consumidor. Então, no Brasil, são liberados alguns produtos transgênicos. Basicamente, a gente tem as commodities, né, vamos dizer assim, de grande peso, que é o milho e a soja, que são produtos legalmente liberados, tanto para plantio como consumo e adoção em indústrias de processamento que vão utilizar esses produtos, o milho, sei lá, cervejarias, a gente vai ver aí principalmente esses fabricação de óleos, de cereais, podem utilizar essa matéria-prima. Então, a gente tem o milho como maior destaque, temos o algodão, temos a soja e o feijão, e aí mostrando quais foram os desenvolvedores e quais são os cultivos geneticamente modificados e liberados aqui pela CTN Bio de produtos transgênicos. Normalmente, um produto transgênico na embalagem, até hoje, tá? Ainda tem tira, não tira, coloca, não coloca, mas até hoje o decreto aí de rotulagem de transgênicos, que é o decreto 4.680 de 2003, exige em que os produtos que têm um ingrediente ou um alimento que tem o produto, né, de origem transgênica, deve ter esse T aqui, que é um T, né, vamos dizer assim, esse triângulo amarelo já é um símbolo de atenção, com um T mostrando de transgênico. Tem aí já projetos leis já para tirar exatamente esse T, já que chegou-se que o consumo de produtos de origem transgênica não causam mal ao consumidor, então ainda tem-se muito essa discussão, mas ainda a gente encontra aí nas embalagens a atenção aí que o produto é de origem transgênica. Basicamente aqui, se vocês forem ver aqui, que são produtos aqui, né,
Quando eu tenho produto com origem, eu tenho milho e eu tenho soja na formulação. Então, vai ter, basicamente, produtos transgênicos. Aí, outra coisa que é importante falar da legislação em si de alimentos, é importante falarmos da rotulagem, que é importante a rotulagem, a embalagem que a gente tem também do produto, também, basicamente, chega-se também a ser uma análise de alimentos, mas a rotulagem é muito importante, que na rotulagem tem que ter várias informações para que um consumidor ele venha a consumir ou não aquele produto. Então, anteriormente não existia nem a especificação, existe produto alergênico ou não, pode conter traços de amêndoas, traços de trigo, isso é importante, porque assegura que o consumidor que ele tenha alguma impedimento para o consumo daquele ingrediente ou daquela substância, ele seja informado naquele produto, então informado na rotulagem. Se não tivesse na rotulagem, o consumidor, de forma geral, teria que entrar lá no órgão legislador, verificar. Então, sim, sabe-se que isso dificilmente ia acontecer. Então, isso é uma das questões muito importantes na legislação de alimentos, está ligada aí na legislação da rotulagem. Basicamente, a rotulagem, a gente tem diversas legislações. Aqui, exemplos de umas que a gente tem alimentos que contêm aí o corante amarelo tartrazina. Por que aí são algumas outras curiosidades, né? Por que nos alimentos alguns vão adicionar corantes? Aqui, amarelo tartrazina é um exemplo, mas normalmente com o meu produto, a minha matéria-prima base, pode ser que eu não atinja a coloração nesse lote, que é específico, né? Então, é permitido a adição de corantes para manter a caracterização de cor, a caracterização organoléptica daquele meu produto. Então, é permitido. Então, essa legislação, o que ela fala? Ela vai falar que é obrigatório colocar ali que existe o corante tartrazina de forma obrigatória. Por quê? Muita gente tem ali efeitos alergênicos em questão desse amarelo tartrazina, ou pode ter efeitos dependendo do componente químico. Se a pessoa estiver sendo medicada ou alguma coisa assim, pode ter interação entre esse componente químico, esse ingrediente. É sempre importante ter nessa rotulagem de forma mais completa e abrangente possível. Outros tipos, né? Temos outros tipos aqui de rotulagem, seria rotulagem de forma geral, algumas outras leis, portarias importantes aí na área de rotulagem. Pode perguntar, Gabriela. Professora, a minha dúvida é que às vezes você pega alguns alimentos e aí vem escrito assim, pode conter ou contém traços de. E aí eu fico em dúvida, tipo, como assim? Tipo, pode conter? Não, essa é a minha dúvida, sabe? Tipo, não sei como que eu vou explicar. É porque o local que foi fabricado passou algum tipo de substância? Eu fico nessa dúvida, entendeu? Tá, não, essa pergunta sua, até que na hora que eu comecei a falar, eu ia até explicar mais ou menos isso. Porque pode conter? A empresa, ela preza em colocar isso. Porque normalmente o que acontece? Uma empresa de processamento de alimentos, dificilmente ela produz só aquele alimento em si. Vamos dizer assim, que eu estou produzindo um cookie hoje, né? Eu sou lá, vamos dizer, a minha empresa está instalada lá em Extrema, é a Balduco. E minha linha de produção hoje está produzindo cookie de chocolate. Só que aí amanhã a minha produção vai mudar e vai produzir agora cookie em que tenha amêndoas e tenha uva passa e tenha aveia e faz a produção. Por mais que de mudança para mudança de produção, existe lá a limpeza CIP, que é a limpeza em que tem que ter o uso de acidulantes, o uso de básicos, né, que a gente fala abrasivos, né, e depois um de higienizantes, que eu tenho lá a limpeza completa da minha linha.
ainda no meu equipamento, lá no meu moedor, no meu misturador, no meu forneamento, pode ter presença de amêndoa, da farinha de trigo, porque às vezes eu estou produzindo agora hoje o meu cookie que não tem farinha de trigo, então, teoricamente, ele não vai ter presença de glúten. Então, por isso que a empresa, ela tenta ali se assegurar que pode conter traços, não só isso, né? Não só na minha linha de produção, essa é uma das condições. Então, usa-se muito a mesma linha de produção, não quer dizer que seja todos os equipamentos, mas um ou outro pode ser utilizado, ou a linha completa. Ou também, o que acontece nas empresas, principalmente se a gente pensar em empresa em grande porte. Meu setor lá em que eu recebo a minha matéria-prima, pode ser que todos os meus ingredientes sejam estocados no mesmo local. Então, a minha farinha de trigo pode estar estocada no mesmo local onde que estão as amêndoas. Então, pode ter uma mistura, não se sabe. Que é o que acontece muito, quem tem doença celíaca, é o que acontece. O ideal que o celíaco, ele tem uma cozinha separada para ele, todos os seus utensílios, pratos e talheres sejam só dele. Por quê? Porque se eu vim aqui, cozinhei, vamos pensar na bancada, fiz uma pizza, né, que aí eu tive que amassar e fazer. Depois eu venho, que sou celíaco, faço a minha refeição, eu posso ter ali contaminação com um pouco de farinha de trigo, né, ou vai ter ali a contaminação com glúten. Então, por isso que se coloca ali, pode conter traço, justamente que vai utilizar a mesma linha, o mesmo espaço para estocagem, o mesmo tanto da matéria-prima e ingredientes, como também pelo produto acabado. Até mesmo no transporte, mas aí o transporte já não se avalia muito, porque basicamente é mais ali na sua produção, pela mistura das matérias-primas e ingredientes, que pode acontecer, e também, principalmente pela questão ali do meu processamento. Entendeu? Entendi, muito obrigada. De nada. Então, seguindo aqui algumas legislações, dando continuidade de importância na rotulagem geral dos alimentos, basicamente em todas vão regular exatamente o que é obrigatório, o que deve conter nas embalagens de alimentos, principalmente aí em relação aos alimentos ou às substâncias que devem ser obrigatórias. Depois, se vocês precisarem, tem aí elas são até separadas, a rotulagem de carnes que tem que ter, a rotulagem de ovos, de alguns produtos. Aí, para chegar aqui, eu queria chegar exatamente na lei atual, que está sendo adotada, estamos em transição, que é a RDC 429, que ela foi aprovada em 8 de outubro do ano passado, que basicamente, pelos pedaços, né, de falas da Anvisa, né, de representantes da Anvisa, o que é importante dessa nova legislação? Porque ela vai possibilitar a compreensão, respeitando aí a liberdade, então, de escolha das pessoas. Com essa nova regra, vai ser mais fácil comparar os alimentos e decidir qual que se pode, quer, né, do desejo de se consumir, além ainda de reduzir algumas situações de engano quanto à composição nutricional. Porque, basicamente, a fala dessas duas representantes da Anvisa, fala-se muito da mudança da tabela nutricional, que agora vão ser, você consegue visualizar através de porções. Então, basicamente, a novidade que a gente tem vai estabelecer aqui mudanças na tabela de informação nutricional e nas alegações nutricionais, que não existe, né, atualmente. Basicamente, se tiver algum produto no mercado, se alguém até tiver visto e tiver aí o produto e puder falar se já viu, mas basicamente vai inovar aí a forma de rotulagem nutricional frontal que a gente tem do alimento, que era muito comum em vários outros países, principalmente em países da América do Sul, mas no Brasil não tinha, que era exatamente essa rotulagem nutricional frontal, que vai indicar um nutriente em que tem esse alto teor no seu produto. Vai ser muito comum a gente ver lá assim, alto teor de sódio, esse recadozinho aí, lá naqueles chips que a gente tem, né? Não fazendo propaganda para Elma Chips, né? Ou
despropaganda, né? Mas vai ter lá alto teor de sódio. Por quê? Para o consumidor estar ciente que aquele produto tem uma alta concentração de sódio. Aí a pessoa, eu não posso consumir sódio ou não, então ela poderá ali fazer a sua decisão de consumo ou não. Alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar adicionado, porque o meu produto, né, pode ser de um produto lá in natura, ele pode ter alto teor de açúcar, né, mas é alto teor de açúcar adicionado. No caso aqui, a embalagem nutricional frontal pode ter alto teor também de 2 nutrientes, aí as embalagens vão ter essas formas, tá, que foram aprovadas, ou também, se tiver 3 tipos de nutrientes com alto teor, pode ser vocês vão poder, né, visualizar, né, o consumidor dessa forma ou dessas formas, é claro que vai depender como que vai estar o espaço na embalagem. Mas, basicamente, o que é importante essa rotulagem nutricional frontal? Que é uma atenção, que vai chamar a atenção, né, grande do consumidor para produtos, para nutrientes que tenham alta concentração naquele meu produto, que é inexistente atualmente nas embalagens dos produtos comercializados no Brasil. Para você ver que o produto lá que tem alto teor de gordura saturada, você tem que virar, né, normalmente, ou procurar a tabela de informação nutricional e olhar lá a porcentagem que tem de cada um daqueles produtos. Que basicamente, assim, grande maioria não faz isso, né, porque demanda um certo tempo de análise. Outra modificação que aconteceu foi exatamente essa modificação que vai acontecer, né, e que está acontecendo, é a modificação da tabela nutricional, que é essa tabelinha aí, bem conhecida por vocês, que atualmente ela é, como eu falei com vocês, essa tabela é dada em vamos dizer assim, uma dieta de certa quantidade de calorias, normalmente 2.000 calorias, e uma das modificações dela foi modificações apenas de formatação, que é falar que a tabela agora ela tem que ter apenas letras pretas e fundo branco, então, agora padronizado, ela não pode ser aquela vermelha com letras amarelas ou azul, basicamente, então, ela vai ter que ser branca, fundo branco, né, e letras pretas, para justamente afastar a possibilidade de uso de contraste e ficar de difícil visualização. É obrigatória agora a identificação de açúcares totais e adicionais. Normalmente a gente tem só açúcares totais, então eu não consigo identificar o açúcar presente mesmo no próprio produto. Vão pensar, né, eu estou consumindo morango, né, morango lá congelado. O morango é uma fruta que tem uma certa quantidade de açúcar, mas aí vão pensar que eu estou agora consumindo a polpa do morango. Pode ser ali, aí eu tenho que saber o tanto de açúcar realmente que foi adicionado ou não no meu produto. Muito importante, principalmente para as pessoas que não podem consumir alto teor de açúcar. Além disso, a declaração do valor energético e nutricional agora vai ser por 100 gramas ou por 100 ml. Então, vai ajudar na comparação de produtos e também eu consigo calcular pelo número de porções. Porque se vocês forem ver, na verdade, antes cada um tinha uma quantidade que poderia ser utilizada. Agora não, é padronizado 100 gramas ou 100 ml. Então, possivelmente, né, agora eu consigo fazer essa comparação já de forma mais simples. Que aí aqui só para mostrar, né, as mudanças, né, então a mudança que é açúcares totais e açúcares adicionados, como A, as porções em 100 gramas ou 100 ml, que foi em B, o C aqui é o percentual de valores diários fornecidos pela porção em porcentagem, que já existe, né, vai depender da sua porção diária, que normalmente é 2.000 calorias, e o D também vai falar que porções por embalagens, que tem que ser falado, quanto de porções tem naquela embalagem, e a porção, quantos gramas que tem, que vai ser ali uma medida caseira. É sempre importante aqui que essa norma, ela vai destacar que a norma entrará em vigor em 24 meses após a sua publicação, então aí a gente tem 2 anos para, basicamente, ter todos os produtos comercializados com essas normas, e os produtos que já têm
já estão no mercado, podem ser comercializados até sua data de validade, mas aí, sempre quando for entrar novos produtos, a adequação aí, principalmente se forem ingredientes a ser utilizados para as indústrias de fabricação de alimentos, eles já têm que ser imediatamente, já ser colocados essa nova tabela de informação nutricional e esse rótulo aí frontal nas embalagens. Então, assim, é uma modificação que vem sendo estudado há mais ou menos, deve ter uns mais de 5 anos, principalmente essa parte aqui, viu, gente, para alertar aos consumidores sobre vamos dizer assim, a presença de um nutriente em alta concentração já vem sendo estudado, foi feito plebiscito, já foi feito pesquisa de mercado, mas foi aí votado e está aí nos seus sistemas de implantação desde o ano passado. A partir de agora, a gente pode ser que comece a ver aí essas novas formas aí de embalagem. Algumas curiosidades, só para a gente finalizar, para hoje eu não tomar tempo, né, de vocês, se vocês chegarem atrasados na próxima aula, algumas curiosidades de legislação que sempre muita gente gosta de perguntar, em relação a alguns contaminantes que, basicamente, a gente pensaria que não seria permitido, traço nenhum, né, de pelo de inseto, nada de presença de asa de mosquito, mas a Anvisa, basicamente aqui nesses produtos que eu falo, né, que é chá, café, geleia, chocolate e ervas, a Anvisa fiscaliza, ela tem uma certa, nos padrões de identidade e qualidade desses produtos, ela define os níveis de tolerância de materiais ou matérias estranhas nesses alimentos. Alguns exemplos aqui para mostrar em produtos de tomate, extrato de tomate, nós temos aí molho pronto para consumo, tomate despelado, tem tomate, molho de tomate, né? E tem purê de tomate, tem vários produtos de origem aí que é o tomate. É aceitável aí um fragmento de pelo de roedor para cada 100 gramas. Por que se chegou-se, né, nesses valores? Chegou-se nesses valores porque viu que essa quantidade não causava insegurança ao consumir esses produtos. Aí geleia de frutas, 25 fragmentos de insetos para cada 100 gramas, café torrado e moído, 100 fragmentos de insetos para cada 25 gramas, chá de camomila, 5 insetos inteiros mortos, ainda bem que é mortos, né, gente? 25 gramas. Não parece animador da mesma maneira. São assim, parece algumas coisas assim, uns números bem assustadores, mas são aceitos e chegou-se a esses valores através de estudos, justamente que para aqueles produtos, provavelmente seria praticamente impossível comercializar um chá de camomila sem a presença de um ou meio inseto inteiro morto, né? Então, assim, foram adaptações que foram feitas na legislação depois de anos de estudo e viu-se que o produto não era inseguro para consumo. A canela em pó... longe do chá, até eu me esquecer. Não, mas é igual o povo fala, mas o chá, você ferve a água e ele tá lá quentinho, mata tudo. Esse é o seu critério. Tá vendo? Aí você tá bebendo o chá e você lembra dos 5 insetos inteiros mortos. Eu tô respondendo aqui a Vanessa, porque ela perguntou assim, o que seriam esses fragmentos, né? Vamos pensar assim, fragmento seria asa, as perninhas, né? As anteninhas, mas aí como é fragmento, né? A gente está falando insetos têm de vários tamanhos, pensa aquela formiguinha pequena, então, basicamente isso, são as asas, mas basicamente são vistos mais as asas, as pernas, a casca da barata, né? Já que a Geisiane já ficou horrorizada. Mais ou menos isso. Mas aí, aqui é canela em pó, então um roedor, o chocolate produz chocolatados, um fragmento de pelo de roedor, e
no orégano 3% de areia ou cinza insolúveis em ácido. Então, são algumas das curiosidades que a legislação permite. É importante, né, gente, por que é aceito? Não só por isso, né, se a gente for pensar lá, uma empresa de processamento de tomate. Não é empresa, o tomate, ele não vem da plantação, que não tem acesso nenhum a nenhum inseto, a nenhum roedor, e também o produto não vem limpinho, igual no supermercado. A gente tem lá na plantação, sai naqueles caixotes, né, normalmente de plástico, e fica um certo tempo que ele vai ficar estocado lá até ser processado. Então, onde tem alimentos, os roedores, os animais vão à sua procura, né, à sua caça. Então, na indústria de alimentos é muito comum, tanto é que existem a parte lá muito forte, né, da parte de tratamento de pragas, que aí tem os roedores e insetos, porque também tem que se pensar, não adianta eu vir colocar veneno para tudo quanto é lado, nós estamos lá na indústria de alimentos produzindo produtos que vão ser consumidos por humanos, então se eu enveneno um roedor, né, pode ser que cause lá interferências no meu produto final, então por isso que chega-se a essas condições aceitáveis, e é importante também a fiscalização, a análise bromatológica dos produtos, para assegurar que aquele meu produto é seguro para consumo. Enfim, a aula de hoje de legislação a gente finaliza aqui, que é basicamente o que eu tinha para falar para vocês, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade em perguntar, tá? Só que uma coisa que eu quero falar, né, lembrar que semana que vem a aula não vai ser síncrona, a atividade vai ter uma atividade aberta para ser feita até dia 6, então ela vai abrir semana que vem, tá, e vai ser até dia 6, que é justamente, vocês vão ver sobre legislação, que é procurar aí questões de adulteração que foram feitos, ou de escândalos, vamos dizer, na indústria de alimentos, porque não foi seguido a legislação, seja lá, adicionou um certo contaminante, o produto foi contaminado, porque é muito comum, tá, gente? Na indústria de alimentos, você ter um funcionário insatisfeito e ele adulterar a sua produção. Principalmente que é muito importante, lá na hora que vai mandar alguém embora, manda e não deixa ela entrar na linha de produção novamente, porque ele pode justamente adulterar toda uma produção. Pensa aí, igual se fosse exemplo, tá? Se fosse da Baker lá, aquela contaminação que teve no começo do ano retrasado. Se fosse causado por um funcionário que estava insatisfeito, né? Apesar de lá que foi detectado que foi um erro de produção, mas o que seria isso, né, para a pessoa que adulterou, para empresas, responderia, não deixa de minimizar o problema, né, que o problema causou aí morte de alguns consumidores, mas aí tem esse problema também, que a indústria de alimentos, como é uma indústria que produz produtos que podem causar aí problemas na saúde dos consumidores, tem que sempre levar em conta essas considerações, e por isso que é importante a presença, né, e a atuação vigorosa dos órgãos fiscalizadores, justamente para permitir que nós, consumidores, temos a segurança ao consumir o produto, e também temos não só a segurança alimentar, né, de saúde, mas também temos a segurança do que aquilo que a gente está comprando é aquilo realmente que está especificado na rotulagem, é aquilo que está especificado na legislação do que ele realmente é. E também que sempre, né, ele tem aquele padrão de qualidade que eu sempre quero consumir. Então, por isso é importante. Tranquilo? Se ninguém tiver dúvida, tá liberado, tá, gente? E a gente se encontra aí mais para frente. Qual o prazo da atividade? A atividade vai abrir o dia 1º. No dia 1º, não, no dia... Deixa eu ver que dia que vai abrir aqui. Deixa eu aproveitar e olhar no portal. Eu posso colocar, ela vai abrir hoje e fica aberta até dia 6, tá? Vou colocar ela para abrir hoje, vai até dia 6. Essa atividade vai ser em grupo, no grupo que foi especificado por vocês, que está elencado de A até I, tá? Lá no portal, se vocês forem ver, cada uma das pessoas, eu acho que eu tenho só o Luiz Gustavo Duarte Amaral está sem grupo. Deixa eu ver aqui quem mais.
Já ia falar as monitoras, mas é só o Luiz, que está sem grupo. E vocês vão fazer em grupo e logo em seguida, depois que vocês postarem a reportagem sobre a adulteração, vocês vão ver que eu coloco um prazo lá, um prazo para essas adulterações que eu deixo disponível no trabalho, é um prazo aí de 2000 até 2005, tá? Para vocês encontrarem mesmo, pesquisar na internet, é importante colocar o link lá no portal, de onde vocês acharam essas reportagens. Vou até projetar aqui de novo para vocês terem ideia. Ainda está oculto, tá? Eu só vou consertar as questões que, em relação aos grupos, finalizar essa questão aqui, mas esperar abrir aqui para vocês verem. Tá aqui, atividade 1A, a postagem da reportagem, a data de entrega vai ser até dia 6, então eu vou abrir hoje, abrir depois dessa aula aqui, então 3h30 está aberto. Então, cada grupo deve postar até dia 6, casos de alimentos que tiveram que ser recolhidos ou proibidos de serem comercializados devido a alguma inconformidade com a legislação vigente. É claro que se eu estou colocando coisas lá, né, o prazo vai ser de 1º de janeiro de 2000 até 31 de maio de 2005, essa legislação que lá na época ela fez com que o produto fosse proibido ou recolhido, pode ter sido alterado. Então, isso é muito importante, vocês destacarem isso lá na hora que for fazer responder as questões. É importante mostrar que não pode haver postagem sobre a mesma inconformidade, sendo considerada a ordem de envio, então eu vou liberar aqui para cada grupo aqui, vai fazer a sua postagem, então na hora que você for fazer a postagem, verificar se algum grupo não postou essa inconformidade. As inconformidades, então, são no período aqui X, e deve-se, então, enviar então, a reportagem completa, colocar o link dela, se preferível, colocar o PDF, para que cada um dos grupos consigam ler essa reportagem, para depois conseguir identificar qual que foi o problema, qual que era a legislação, ou é um produto de origem animal, um produto de origem vegetal, que aí depois a próxima atividade vão ser questões em relação a essa reportagem. A próxima atividade, possivelmente, né, se é até dia 6, vai ser liberada aí no dia 8, tá? Aí, que é o dia da nossa aula mesmo para ser feito, mas aí eu mando a mensagem para vocês que vai ser questões sobre a reportagem postada por cada um dos grupos. Então, além de vocês postarem a de vocês vão ter que fazer a leitura da reportagem dos grupos, de todos os grupos que estão aqui na disciplina. Aí eu falei, né, Emily, sobre o prazo da atividade, até dia 6. Aí quando eu falo até dia 6, 23h59, tá bom? O trabalho é em grupo, já tem alguma orientação, então mostrei a orientação, o trabalho vai ser em grupo. Quem tiver dúvida, né, se vocês não sabem qual que são os grupos, mas são aqueles que vocês mandarem, mas se vocês olharem lá, para cada um já tem lá quais são os grupos, tá? De quais vocês fazem parte. Como eu falei, os grupos estão ali de A até a letra I, eu acho que são os grupos. Então, vocês podem aí visualizar, e foram os grupos que vocês passaram. Tudo bem? Alguém mais alguma dúvida? Se não tiverem, bom fim de semana, bom feriado, aproveitem como